saúde dos pés. Esse é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. E para participar, você já sabe, 3209-0119. Esse é o telefone. Ou saúde@tvhorizonte.com.br, o e-mail. No bloco anterior, a gente assistiu uma reportagem de uma corredora que teve tendinite. E aí, o Dr. William fez um comentário. Alguém mais gostaria de fazer um comentário? Alguma coisa que acha importante com relação ao que aconteceu? O que foi mostrado? Então, falou. Então, vamos continuar. A tendinite, no caso dela, você falou que o corredor deve ser mais frequente nessa parte perto do calcanhar. No caso dela, ela queixou, inclusive, dor no tornozelo. A tendinite, ela é muito frequente, até mesmo em pessoas que não são corredoras ou não? Sim. A população em geral, a tendinite, ela ocupa um espaço importante dentre as patologias do retropé e do pé como um todo, mas no caso específico do calcâneo, no caso o tendão calcâneo é o osso do primeiro impacto da pisada, então daí e o tendão calcâneo é o tendão mais forte do corpo, então é o tendão que tem a maior resistência na hora do toque do calcâneo e o desprendimento do passo também. O tendão calcâneo exerce uma importância também muito grande, então é o tendão que mais frequentemente sofre com as patologias inflamatórias, degenerativas, até culminar com as rupturas, né? Que vamos dizer assim, é o estágio final de uma doença do tendão, degenerativa do tendão. Fazendo uma breve matemática, né, Márcia? Se você considerar, né, que a Letícia correu 21 quilômetros e que o passo médio da mulher, né, que tenha um metro e pouquinho, são 20 mil passos, então são 20 mil pequenas explosões de contração do tendão de Aquiles. Então, é um acumulado, isso sem considerar treino. O treino que ela falou antes. O treino, que certamente devem ser uns 40, 50 quilômetros por semana para praticar uma corrida longa dessa, né? Então, são 20 mil traumas pequenos sobre o tendão. Chegou uma pergunta até da semana passada, já que a gente está falando de tendão, vou colocá-la agora. A Laudiane do Gutierrez disse que teve um rompimento da bainha do tendão. Não sei se vocês vão entender onde e qual. E ela sente dor e gostaria de saber se isso pode causar para ela algum problema futuro. Rompimento da bainha do tendão. Quando fala assim, vocês já sabem até qual tendão que é ou não dá para saber? Pois é, a maioria dos tendões tem uma bainha sinovial que o recobre, que o reveste para nutrir esse tendão. A bainha sinovial, ela produz o líquido sinovial que nutre o tendão. E nós temos no pé diversos tendões importantes e que são nutridos pela bainha sinovial. O tendão calcâneo, do qual a gente estava falando anteriormente, não tem essa característica anatômica. Então, provavelmente, ela não teve lesão do tendão calcâneo. Mas não quando é um tendão rompe sinovial. essa bainha, existe, qual que é o problema e o risco? Na realidade, a ruptura específica da bainha a gente não tem. O que a gente tem são lesões ao redor dessa bainha que produzem mais líquido sinovial, levam a tendinites, a causas mecânicas, mas especificamente a ruptura da membrana não é uma coisa clara. Por si só não é um problema. A gente tem que ter digamos assim, um pouco mais de informação a respeito disso para responder melhor a ela. Tá certo. Uma outra coisa que eu gostaria de conversar essa semana é sobre neuroma de Morton. Inclusive, teve uma pergunta aqui na semana passada que eu vou colocar e eu queria que vocês explicassem o que é isso. O que é neuroma de Morton, doutor Rogério? O neuroma de Morton é uma doença que acomete o antepé, né, a porção dos dedos. É uma doença de uma compressão do nervinho que situa mais comumente entre o terceiro e o quarto dedos, localizado na parte de baixo do antepé, do pé. Então, é uma doença muito comum nas mulheres, também causada pela carga que é imposta naquela área. O tal do salto alto, né? Exatamente, o salto alto e fatores adicionais relacionados à anatomia do pé, da compressão desse nervinho lateralmente pelo calçado, né? Aquele calçado um pouco mais... Então, não só o fato de ser alto, né? O próprio apertar... E é um relato clássico dos pacientes, essa dor quando usa um calçado mais apertado, mais fechado. Aí ela usa uma sandália mais aberta, a dor não é tão intensa assim. A gente acha que tem uma imagem também que eu gostaria que fosse colocada para vocês continuarem explicando, inclusive falando sobre os sintomas. Os sintomas, além dessa dor, quais seriam os sintomas do neuroma de Morton? Aí, olha, a gente vê ali exatamente onde que é localizado, né?
Ele é localizado entre o terceiro e o quarto metatarso, debaixo daquele ligamento intermetatarsal, um pouquinho anterior a ele. Então, é até um ponto de constrição, um ponto de estrangulamento, né, desse tronco nervoso ali. É um ramo chamado ramo digital comum, que é estrangulado, comprimido pelo ligamento intermetatarsiano, e também porque ele se situa entre um segmento do pé que é flexível, que é móvel, com um segmento rígido. Então, ali, ele recebe o termo em inglês, entrapment, essa constrição, esse aperto, e a partir daí começam alterações morfológicas mesmo, daquele segmento do nervo, e ele vai ficando espessado, vai tendo alteração das bainhas de mielina, das fibras do nervo, e com isso, daí os sintomas frequentes de dormência, formigamento, as alterações sensitivas no terceiro e no quarto dedo. Então, a marca, vamos dizer assim, dessa patologia é as alterações sensitivas no terceiro e quarto dedo. São aqui, que até a gente está vendo aqui, isso, olha, né? A gente está vendo aqui. A sensação de volume nesse espaço, às vezes o paciente queixa que tem uma bolinha, que tem um nódulo de baixo, né? Então, basicamente, os sintomas são esses, a sensação de um volume interno nessa área e das sensações neuropáticas no terceiro e quarto dedo. De dor, de formigamento, às vezes de perda de sensibilidade, inclusive, não tem? Às vezes piora à noite, no repouso. Quando a pessoa chega para descansar, tirou o sapato, começam os sintomas. Então vou dar meu depoimento. Às vezes eu estou sempre de salto, né, fazendo eventos de salto. No dia que eu uso o salto, no dia seguinte, quando eu acordo de manhã, a primeira pisada no chão dá choque. Você não consegue você não consegue pôr o pé todo no chão. Dá choque, realmente. É uma sensação terrível. E aí, qual seria o tratamento? Também é cirúrgico, doutor William? A gente está vendo ali mais alguma imagem? Aqui, ó. Aqui, nessa imagem, olha, pode até mostrar, doutor Rodrigo, se quiser apontar com a caneta, que dá para ver direitinho o nervo passando, problema não, o nervo passando entre os... No caso, o terceiro e o quarto metatarso, ele é constrito aqui, há uma compressão mesmo, tanto pelo fator mecânico dos ossos, quanto do ligamento, e isso vai gerando alterações histológicas nesse segmento, que, por sua vez, causa as alterações sensitivas, as alterações parestésicas, né? De dor, queimação, formigamento. No caso aqui, ó. Já está até maior. Aqui a gente já vê que ele está maior. É no tronco comum do nervo interdigital e é basicamente isso a patologia. É terrível. E aí, bom, deu essa alteração, inclusive a gente viu que aumenta, fica, alteração até morfológica mesmo. E qual que seria o tratamento para isso? É cirúrgico? É o quê? Porque falar para a mulher, se não evita o salto, aí vai ser complicado. Mas, inicialmente, o tratamento da neurite de Morton, ou do neuroma de Morton, na realidade, porque, como o Rodrigo falou, começa como patologia inflamatória do nervinho, uma neurite, é inicialmente sempre conservador. Primeiro, orientar o paciente. Né? Olha, você tem esse problema, e algumas medidas conservadoras vão te ajudar bastante, como o uso no dia a dia de um calçado com um bom sistema de amortecimento, mais folgadinho, mais larguinho. Orientar, inclusive, algumas massagens com gelzinho anti-inflamatório. Isso pode minimizar muito os sintomas. Na realidade, o tratamento conservador envolve tudo isso, inclusive medidas até fisioterápicas, etc. A partir daí, se você não teve nenhum resultado, nenhuma melhora, você pode lançar a mão de outros métodos. Existe até infiltração com corticoide que você pode fazer para minimizar os sintomas temporariamente. Alguns pacientes, você, com uma infiltração, pode deixar esse neuroma sem sintomas um bom tempo. Mas nos casos em que tem realmente um neuroma maior, que tem uns sintomas realmente intensos que justificam o procedimento, o tratamento definitivo é cirúrgico? Exatamente, cirúrgico, a ressecção do neuroma. Isso depende do tamanho do neuroma, da localização dele e tal. Você pode fazer ou só a liberação do nervinho, né, uma neurólise, ou a ressecção realmente retirada mesmo. Retirada mesmo. Depende especificamente do contexto
Na semana passada, até a Ana, que é lá do bairro São José, ela tinha me mandado uma pergunta sobre neuroma, que ela descobriu, ou foi diagnosticado que ela tinha neuroma há 1 ano, mas ela ainda sente dormência nos dedos, e ela perguntou se isso é normal. Mas ela não contou pra gente também que tipo de tratamento que ela fez, ou se ela fez e não fez. Quer dizer, a partir do momento que não fez nenhum tipo de intervenção, essa dor continua, não é? Bom, daqui a pouco a gente volta, porque chegaram muitas perguntas de casa e nós vamos tentar responder todas dessa vez. Nós já estamos falando sobre os pés. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Não sei se dá tempo de participar. Tenta, 3209-0119. Fique por aí, daqui a pouco a gente está de volta.